Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Bom, vou colocar o campinho tático na tela para os nossos dois comentaristas comentarem. Importante a gente frisar que o São Paulo não terá o Wellington amanhã na partida contra o Bahia. O Wellington sentiu no treino desta manhã, não viajou com o elenco para Bahia, não viajou com o elenco para Salvador, não enfrenta a equipe de Rogério Ceni. Uma volta importante é o retorno de Damian Bobadilla, retorna ao meio-campo do São Paulo, pode ser uma alternativa. Zubeldia, na sua ausência, estava utilizando o Marcos Antônio. Eu acho mais jogador do que o Bobadilla, mas aí é uma questão pessoal, um gosto pessoal. Não queria ouvir também dos senhores. Acho que o fator mais decisivo, o fator mais importante dessa escalação, sem sombra de dúvidas, é quem será o substituto para o Wellington. Jamal Lewis, que ainda não engrenou no futebol brasileiro, é um novo reforço do São Paulo. Lisiero, que o Zubeldia testou na função contra o Criciúma, foi bem e fez gol na partida. Ou, quem sabe, entrar com 3 zagueiros, entrar com o Sabino, que vem sempre atuando bem. Queria entender dos nossos dois comentaristas, começando pelo Raí. Quem que você entraria na lateral esquerda? Iria de Lisiero? Iria de Jamal? Colocaria um zagueiro a mais com o Sabino? Queria entender o que você vê sobre esse jogo, Raí. Eu não jogaria com 3 zagueiros nesse jogo especificamente, o Felipão, porque o Bahia geralmente não é um time que tem muito peso na área, né? Como esses dois atacantes eles partem do lado para dentro, muitas vezes você tem só o Everaldo dentro da área e tal. O Bahia tem um volume maior de jogadores na faixa central, então eu me preocuparia em povoar um pouco mais esse setor. Na esquerda, até para manter a coerência do que eu disse aqui naquele dia que a gente conversou semana passada, né? O Renan não estava com a gente. Eu manteria o Lisiero na lateral esquerda. Eu daria uma oportunidade para ele. Todos sabem aqui, ou as pessoas que acompanham aqui o nosso programa, enfim, as minhas participações aqui na arquibancada, sabem das minhas reservas em relação à qualidade técnica do Jamal Lewis. E eu concordo com o argumento de que ele não teve ainda espaço suficiente para demonstrar a qualidade que ele tem ou não. Mas, cara, eu continuo com a mesma opinião. Assim, o pouco que eu vi não me deixa nenhuma perspectiva positiva. Ele ainda tem o benefício da dúvida, é verdade. Fez ali bons 10, 15 minutos iniciais contra o Criciúma, passando bastante. Mas acho que o Lisiero te traz essa possibilidade, né? De ser um lateral que possa construir um pouco mais por dentro. Então, quando o São Paulo tiver a bola, ele vai ser um meio-campista a mais em alguns momentos. Só que aí tem um dilema, né? E aí eu vou até me restringir a esse aspecto especificamente e depois a gente pode abordar outros para a gente ouvir o Renan também. Se for o Lisiero, como esse lateral que vai ser um meia com a bola, é preciso ter um cara que vai abrir campo ali na esquerda. E esse cara não é o Lucas. O Lucas, ele vem para dentro, ele vai ser um armador a mais e tal. Para jogar com o Lisiero, precisa ter o Ferreira ali, para estar bem aberto, receber uma bola e partir na jogada de 1 contra 1. Então, eu acho que esse aspecto é o primeiro que a gente pode aqui conversar um pouco, né, pensando na escalação, para a gente setorizar um pouco, a lateral esquerda e esses 2 pontos, né? Se for o Lisiero, um cara de mais construção, acho que tem que jogar o Ferreira, mas aí vai ter condição física de jogar? Sim, não, enfim, é um outro ponto. Se ele for optar pelo Jamal Lewis, aí de fato pode jogar o Lucas por ali, mas para esse ponto especificamente, até abrir espaço para o Renan falar um pouco, para que eu não estique muito, um pouco essa a minha visão, mas eu iria de Lisiero. Perfeito, perfeito. Eu concordo com o que o Raí falou, tá? Eu acho que é a melhor escolha. Lisiero na lateral esquerda com o Ferreira, caso tenha condição de já entrar como titular nessa partida contra o Bahia. Eu acho que é a escalação que eu particularmente mais gosto. Raí não, Renan, você concorda conosco? Acha que é o Lisiero a melhor opção para essa lateral esquerda? Entraria com o Jamal, entraria com o Sabino? Queria entender a sua visão sobre essa partida. Cara, eu tô o dia inteiro praticamente hoje matutando aqui em possibilidades. Aí, não sem o Wellington, né? Daí depois veio a notícia do Wellington que ele não ia mais viajar, tal, mas eu tava muito inclinado a um 3 zagueiros. Eu tava muito inclinado a um 3 zagueiros, né? Pra gente conseguir, porque o Sabino ele tem a saída de bola dele é muito boa. Daí o Raí falou uma coisa que é verdade. Os atacantes do Bahia, eles não são os 2 atacantes que são o Everaldo e o Tassiano. Eles não são ali muito de área, né? De andar por esse setor aqui. Eles vão mais pelos lados, o que
traria uma confusão jogando com 3 zagueiros. E ainda perderíamos o meio de campo. Eles estariam com 4 jogadores de muita movimentação no meio de campo e a gente perderia. Então, para esse jogo, concordo com o Raí. Acho que é melhor essa formação aqui para a gente tentar não ficar muito vulnerável nesse setor, porque o São Paulo, apesar de ter um bom rendimento quando jogou com os 3 zagueiros, o rendimento dos 3 zagueiros, o meio de campo, na minha opinião, ficou muito vulnerável, o meio de campo muito espaçado. Portanto, acho que essa é a melhor formação. Aqui, com relação ao Lisiero e o Jamal, eu concordo com vocês, concordo em tudo que vocês falaram. Mas eu ainda acho que o Jamal tem que jogar mais. Não porque eu esteja gostando dele, não porque eu tenho opinião muito diferente da que o Raí tem, que o Jamal tem lá suas limitações. Gente, o cara estava na Premier League. Ninguém sai da Premier League para vir para o Brasil se o cara é bom para cacete. Vamos falar a verdade. Eu estou falando alguma besteira, Raí? O cara não sai da Premier League, o cara para vir jogar no Brasil, na idade dele. Vem o Lucas, que está mais para o fim da carreira, vem outros jogadores. Do contrário, o cara não sai. O cara vai para a Espanha, o cara vai para a Itália, o cara vai para a Alemanha. Ponto. Dito isso, como diz o nosso amigo Wilson, eu daria mais oportunidade para ele, porque ele chegou, não é nem no início de temporada para ele, só que fim de temporada para os outros jogadores, o ritmo então está diferente, o idioma faz muita diferença, o entendimento, isso leva um tempo, isso é experiência própria. Quando eu fui para a Arábia Saudita, eu sofri muito nesse sentido, sofri muito mesmo. O futebol é muito dinâmico. Porra, hoje mais ainda do que naquela época. Eu fui para a Arábia Saudita em 2007. Então, você imagina o jogo rolando, o cara comunicando, você não entendendo merda nenhuma, você correndo errado. Enfim, o futebol é globalizado. Ainda mais para uma posição de lateral. Cara, mas é complicado. Então, eu daria um pouco mais de oportunidade para o Jamal e também pensando ali na frente. Eu ainda não tenho uma definição, e acredito que a diretoria do São Paulo, até mesmo o Zubeldia, não tem uma definição do a gente conta com esse cara pro ano que vem. Mesmo ele tendo contrato ou não. Ele, tecnicamente falando, eu conto com esse cara. Eu acho que eles não têm uma definição disso ainda. Portanto, que eu acho que ele precisava de mais minutagem. Pensando em todos esses aspectos. Gosto do Lisiero, entrou bem, na minha opinião, contra o Criciúma fora de casa. Fez um baita gol, isso dá confiança pro cara, certo? Só que o Lisiero também tem aquele ponto, a intensidade dele no jogo, quando ele começa a titular. O quanto que ele aguenta de jogar no máximo de intensidade. Concordo com a questão do Ferreirinha aqui. Eu acho que eu entraria com o Ferreirinha, de qualquer forma, sendo o Jamal ou sendo o Lisiero. Acho que eu entraria com o Ferreirinha aqui. Quando ele entrou bem também nesse jogo. E ele é um jogador, ele vai para cima, ele é criativo, ele quebra a linha, ele, pode sofrer uma falta, pode sofrer um pênalti, é um jogo para isso, é um jogo que o São Paulo vai ter que ter muita atenção nessa posse de bola morosa, do jeito que falou o Raí, não é uma posse de bola dinâmica, é uma posse de bola, gira. No momento que o São Paulo conseguir pressionar, ser agressivo e roubar a bola, fazer o contra-ataque com o Ferreirinha lá seria legal. Ferreirinha, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro. Seria muito bom. Entendeu? É mais ou menos essas ideias que eu tô tendo pro jogo. Já corri, não tô querendo mais 3 zagueiros. Sinceramente, para esse jogo aí, eu acho que seria muito perigoso, sinceramente. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?